Aleluia! Já deu para você ter uma ideia de como vai ser. Amém, querido? Venha aos cultos pronto para fluir com o Espírito Santo. Não pense que vai ser da mesma forma toda vez. Você vai sentar, vai ouvir uma palavra. Porque a ideia é que nós sejamos ministrados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo quer te levar a um nível de intimidade em uma noite como essa, flua. Aproveite, desfrute. É o desejo do Espírito Santo manifestar amor, paz, alegria. Se você se conectar com Ele, você vai desfrutar de tudo isso. Você vai sair daqui cheio do Espírito. Amém? Então, nas nossas quintas temáticas, nós estamos falando sobre amar e servir. Amém? Então, creio que se você vem todas as quintas, você tem ouvido muito falar sobre amar e servir. E hoje nós vamos falar mais um pouco, e nós vamos certamente tocar em alguns assuntos que você já ouviu essa noite não, essas quintas, mas é de suma importância, por quê? Porque nós temos que sair daqui com pelo menos essa frase. Se você pegar amar e servir, você pode simplesmente mudar para amar é servir. E eu queria que você abrisse em João no capítulo 3, versículo 16. Aqui começa a nossa transformação, querido. Amém? Você chegou lá? E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, queridos? Então Deus te amou, Deus me amou quando nós não éramos absolutamente nada. Nós não tínhamos um valor, nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. E por amor, Ele tem todo o projeto da salvação, da redenção do ser humano. Então, quando você pensa em amar, em servir, você precisa entender que Deus ele está à procura de pessoas que tenham esse mesmo desejo. Ou seja, amar pessoas. Então, se você quer ser tremendamente usado por Deus, se você deseja que o Espírito Santo se manifeste na sua vida, com muito poder, com muita graça e muita unção, você precisa amar as pessoas. O Evangelho é amar pessoas. E no Evangelho você vai precisar servir pessoas. Então Jesus ele veio para mostrar para nós tudo, como se faz. Ele é um exemplo de oração. Ele é um exemplo de quem sofreu todas as tentações e passou por elas sem pecar. Ele é um exemplo de quem cumpriu o propósito até o fim. E ele é um exemplo do que é amar. Ele teve o seu ministério, a sua vida toda foi por amor. Por Ele nos amar, por Deus nos amar, Ele foi até a cruz, morreu na cruz por amor, da minha vida, da sua vida. Então muitas vezes quando nós olhamos para as pessoas, mas eu vou servir esse, vou servir aquele. A Bíblia diz que Deus não faz distinção nenhuma de pessoas. E quando você faz as coisas por amor, querido, você não está preocupado se a pessoa é bonita, se é feia, se é gordinha, se é magrinha. O que te importa é amar, é cumprir aquilo que foi proposto no seu coração. Deus colocou dons, colocou habilidades na sua vida, sabe para quê, querido? Para que você sirva vidas.
E aí ele vem, Deus enche uma igreja dessa, cheia de dons, cheia de habilidades. Para quê? Servir pessoas. Amar pessoas. E quando nós falamos de Jesus, querido, você vê a vida dele toda procurando a quem ele podia servir. Então, a gente começa a entender que amar e servir é um estilo de vida. Você começa a não se esconder mais quando você vê um andarilho, um mendigo. Pelo contrário, você é atraído por pessoas assim. Porque o amor não vê se ele vai te dar algo em troca. Quem quer servir não espera algo em troca. E a Bíblia diz que o verdadeiro servir é por amor. E quando você serve por amor, você não interessa se a pessoa vai te trazer algo em troca. Porque todo o seu coração está alinhado juntamente com Deus. Deus te direciona, Deus te coloca a capacitação, te coloca as palavras, o Espírito Santo te instrui, te dá graça, sabedoria em cada situação. Então você é atraído a servir pessoas. Você entende que servir pessoas é o seu chamado. Então você não se importa de usar o seu dinheiro para de repente ofertar. Você não se importa muitas vezes de ser chamado na madrugada, de ser chamado à tarde ou à noite para ouvir alguma pessoa. As dificuldades, os problemas. Porque o seu desejo é servir. Você sabe, querido, que quem te chamou para servir é Deus. Você não fica olhando para as pessoas, mas essa aqui, se eu for lá, o que eu vou ganhar? A pessoa não tem um chá, uma bolacha para me oferecer. O que eu vou fazer na casa dela? Você não se preocupa, querido. Você sabe quem supre a sua vida. Você sabe quem te fortalece. Se você sai da sua casa, você sabe quem está cuidando dos seus filhos, que tem anjos acampados ao redor da sua casa, cuidando da sua família, dos seus filhos, enquanto você vai cuidar dos filhos de Deus. Existem anjos acampados ao redor da sua casa, cuidando de tudo, para que nada saia do lugar enquanto você serve a Deus. Porque é o desejo do coração de Deus que você cuide dos filhos dele. É o desejo de Deus que todos sejam salvos. E ele vai usar quem? Para anunciar o Evangelho, para falar da salvação, para apresentar a cura, para apresentar a libertação para a depressão. Quem ele vai usar? Quem ele vai usar para curar de um câncer, da AIDS? Até que a medicina não chegue nesse ponto. Você. É por isso que o nosso coração tem que estar cada vez mais fervoroso por servir. Porque o amor, ele transforma todas as coisas. E o amor, quando você é cristão, ele é o combustível para todas as coisas. A fé, ela precisa de um combustível. E é o amor. Ou você vai ficar só crendo coisa para você? Eu creio num carro novo, eu creio numa casa nova. Para quê? Só para você, para você, para você, para você? Vai chegar uma hora que não vai funcionar. É muito egoísta. Só para você, para você, para você. É lícito declarar para uma casa nova, sonhar? Lógico que é. Você deve fazer isso, mas não deve parar por aí. Quando você conduz a sua fé em amor, querido, você tem que é uma casa gigantesca. Para quê? Para fazer um grupo de conexão enorme lá, para fazer um culto, para levar pessoas. Você está pensando em servir, não só você. Eu quero um carro grande, maior, por quê?
Porque não cabe pessoas para eu trazer no culto. Aí a gente pensa, mas eu vou pensar só assim? Não vou pensar nada em mim? Você pode pensar muitas coisas para você. Mas você pode dividir os seus pensamentos também nos outros. Olhar para os outros. Ter um olhar de compaixão pelas outras pessoas. Tem pessoas que não têm como vir à igreja. Nós podemos dar uma carona. Servir é isso. Servir é você estar com um coração tão transbordante de amor que você consegue ver possibilidades em tudo. E eu peguei até uma frase do livro que nós estávamos lendo com a liderança, que diz assim: o meu próximo é qualquer pessoa que esteja ao alcance da minha generosidade. Generosidade, se você for ver, o sinônimo dela é bondade. E bondade é fruto do Espírito. O que acontece então? Se bondade é o fruto do Espírito, já está dentro de você. Então, manifestar essa generosidade, essa bondade, só depende de quem? De mim e de você. Então, lendo novamente a frase para você agora, depois desse comentário: o meu próximo é qualquer pessoa que esteja ao alcance da minha generosidade. Quanto mais você treina, querido, essa generosidade, essa bondade, maior vai ser a sua área de alcance. Hoje você pode levar lá um bolo para o seu vizinho, para a sua vizinha. Começa assim. Muitas vezes nós estávamos falando de missões, o pastor falou sobre isso. Às vezes as pessoas querem ir para as missões, lá na África eu vou fazer um monte de coisa, eu vou fazer acontecer. Mas pode começar a fazer aqui, não tem problema nenhum. Pelo contrário, deve começar a fazer aqui na sua vizinhança. É difícil você ir para a África, resolver a situação da África, sendo que você não começa nem fazendo aqui. Nós não começamos fazendo nem aqui. Então precisa ligar uma chave do servir, que amar e servir andam juntos. Amar é servir. E servir é amar pessoas. Se você serve com interesses, você não está servindo em amor. E logo você se frustra. Como é que você vai servir num ministério sem amor? Você não recebe nada. Financeiramente falando. Só que em nenhum outro lugar você vai ser tão realizado se você fizer por amor. Porque você está cumprindo exatamente o que Deus te chamou para fazer. Só que você não pode esperar uma recompensa do pastor, uma recompensa de um líder, uma recompensa, uma aprovação de outra pessoa. Não é para isso que nós servimos. Nós servimos porque é o nosso estilo de vida. Nós procuramos situações para servir. Porque quando você serve, você ama. Nós procuramos situações para amar. Então, quando você entra numa igreja, você precisa procurar algo para fazer. Porque, como nós falamos, você é cheio de dons e habilidades. Tem coisas em você que eu jamais conseguiria fazer, que só você consegue. E Deus fez exatamente assim. Para que nós pudéssemos estar unidos, juntarmos as nossas forças e irmos além. Porque sozinho nós damos alguns passos, nós vamos até determinado lugar. Mas juntos nós vamos muito mais longe, muito mais longe. Servimos muito mais pessoas. É só você analisar, você pode servir algumas pessoas, mas quando nós estamos na igreja, em igreja, no corpo, se torna algo muito maior, muito mais poderoso. Nós podemos servir muito mais pessoas. Exemplo disso é o melhor dia do ano, quando nós nos juntamos,
Olha o tanto de pessoas que nós servimos. E sabe por que isso funciona? Porque tem amor envolvido. Se não tivesse, todo mundo já estava frustrado. Mas quando você serve com amor, você percebe que o que Deus está fazendo na sua vida, querido. Você não fica esperando, mas o pastor não falou nada para mim, se eu fiz bem, se eu não fiz. Tudo bem, querido, às vezes você vai precisar de um elogio e não está errado você receber um elogio. Mas se o pastor esqueceu, se aquela esqueceu, se o seu líder esqueceu, Deus está olhando tudo. Deus vai recompensar cada coisa que você fizer para Ele, querido. Ele não deixa passar nada, é um Deus justo. Você está cuidando de pessoas, Ele tem cuidado da sua vida, abrindo portas, cuidando da sua família, conduzindo você a níveis maiores de fé, de intimidade com Deus, vendo coisas no Espírito. Uma intimidade cada vez maior e você desfrutando de algo que poucas pessoas desfrutam, por quê? Porque você ama servir. Um canal de amor, um canal de servir pessoas, e é ali que ele vai trabalhar. Porque o propósito dele, o maior desejo dele é amar pessoas, ele fez tudo para termos comunhão com ele. Nós tínhamos perdido a comunhão, ele restaurou a nossa comunhão. O maior amor dele é o ser humano. Então, se você quiser ser um grande amigo de Deus, ame pessoas, querido. Sirva pessoas. Esse é o maior exemplo que Jesus deixou para as nossas vidas. Esse é o maior exemplo que nós temos que colocar no nosso coração. Se você entrou na igreja, querido, não fique só assistindo, vendo como as coisas acontecem. Se envolva. Deus conta com você. É como nós falamos, existem coisas em você que só você tem. Existem pessoas que só você vai alcançar. E essas pessoas precisam da sua atitude. Precisa do seu toque de amor. Precisa do seu desejo de servir. E eu falo para o pastor assim, que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na igreja é ir no ID. Se tem um negócio que eu acho fantástico, é aquilo. Aí você vai me perguntar por quê? Porque eu sinto a confirmação de Deus quando eu vou em cada casa. Eu sinto que isso é evangelho. Eu sinto que é isso, para isso que eu nasci para fazer, para falar do amor de Deus em qualquer lugar. Me sinto à vontade em falar de Deus dessa forma que é o ministério. Eu acho apaixonante o ministério, acho lindo. E fala em servir, querido. Mas eu tenho que pegar o quê? Muitas vezes minha casa é lá do outro lado, no Vista Alegre, eu pego o carro e venho para cá. Às vezes são as casas que são desse lado. Aí você fala, que recompensa eu tenho? Material? Nenhuma. O pastor paga para vocês irem no ID? Não. Ninguém recebe. Mas o que nós esperamos? Nós esperamos ver as vidas transformadas. Nós viajaríamos quilômetros e quilômetros só para saber que aquelas vidas poderiam ser transformadas. Chegaríamos 3, 4 da manhã em Bauru, mas cheios de alegria, restaurados por Deus, convictos que nós estávamos fazendo o que era para ser feito, amando, servindo, salvando e restaurando vidas. É para isso, querido, que você foi chamado. Então se envolva. Se envolva de todo o seu coração. Sirva em algum lugar.
departamento das crianças, diaconia, aonde Deus falar ao seu coração, ou se você está percebendo que não está falando, ou você não está percebendo que está falando no seu coração, converse com o pastor. Fale sobre as coisas que você gosta de fazer. Certamente você vai se encaixar em algum lugar, querido. E você vai ver a satisfação que é você fazer algo em prol do reino. Você não receber absolutamente material. Por que eu digo isso? Porque é totalmente contrário ao que o mundo prega. Se você falar para uma pessoa que você vai num lugar sem receber nada, ninguém vai entender. Mas se você falar o que você recebe, é algo que tem um peso muito maior, querido. Eu não sei vocês, mas quando eu sirvo em algum lugar aqui na igreja, eu saio pleno. É algo diferente de você comprar algo, é algo diferente de você conquistar algo, cargos lá fora, ou qualquer outra conquista que seja lá fora. Quando você faz algo servindo o reino, você sai pleno. Você pode até não fazer de novo, mas você tem a certeza que agora você acertou. Você sai convicto que você nasceu para isso. Depois você pode até esquecer dessa sensação. Mas toda vez que você serve com amor, você se esforça, você se entrega de coração, você sai convicto. Você sai convicto que você acertou, você sai aprovado. Ninguém contraria você, porque no Espírito, Deus testifica no seu coração. Falou, é assim, você nasceu para isso. Amém, queridos? Você pode abrir em Provérbios, no capítulo 11. Amém? Provérbios no capítulo 11, versículo 24. Vamos ler também o 25. E diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha aí, querido, quanta revelação tem nesses dois versículos. Há quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentarem. Então, no reino, as coisas são diferentes. Tudo que você dá, porque no mundo as pessoas falam, não, retém. Dinheiro, segura, guarda tudo. Só que no reino não é assim, querido. Muitas vezes você vai ser dirigido pelo Espírito Santo a ofertar, e quantias que talvez você jamais pensasse em ofertar. Mas você está aqui para servir. Só que quem dá com generosidade, vê as riquezas aumentando. Princípio bíblico. Até as pessoas do mundo de investimento estavam falando já isso. O que você faz? Uma parte? Uma parte eu dou. Eles acreditam de uma forma diferente, que o dinheiro tem uma corrente que vai e volta. Mas, querido, princípio bíblico. Simplesmente, se eles são crentes ou não, eles estão praticando um princípio. Então, quando você dá com generosidade, mais riqueza você vai ter. Não vai te faltar. Outra parte do versículo diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá, querido. E é disso que eu estou falando. Quando você vai servir a Deus, querido, você traz transformação para as pessoas, você é transformado.
Você traz alegria para pessoas, não porque você é um palhaço, mas é pela Bíblia. Alegria plena. Plena. Você traz uma perspectiva de vida para as pessoas, porque Deus é quem traz essa perspectiva nova de vida, de mudança de vida, de transformação. Você traz coragem. E aí quando você aceita Jesus, alegria, paz, mansidão, domínio próprio já habita em você. E é dessas coisas que nós falamos. E aí você, através de uma inspiração do Espírito, você fala, você traz isso à memória das pessoas, ao coração das pessoas, e elas saem daqui cheias de alegria, cheias de motivação. Sabe o que está acontecendo, querido? Está vindo tudo isso para a sua vida. E é por isso que é tão importante servir. Quando você está cuidando das coisas dos outros, cuidando da vida dos outros, Deus está cuidando das suas coisas. Por isso que eu acho tão lindo aquele ECC. As pessoas cuidam de tantos casais, querido. Tantos casais sendo restaurados, querido. Tenho plena convicção, por esse versículo, que quem serve naquele lugar, o casamento é fortalecido cada vez mais, querido. Cada vez mais, querido. Porque é assim que se funciona, é assim que funcionam as coisas. Você dá com generosidade, bondade, você ama servir, você está disposto a servir, o que vai acontecer? Vem para a sua vida. O generoso prospera, querido. Não se preocupe se você está fazendo muito, não. Se mantenha fazendo muito, muito, muito e além. Muito e muito mais. Não se preocupe se você chegou no seu limite. Ah, mas eu estou cansado. Estou fazendo muito. Creia na graça de Deus, querido. Tenha equilíbrio em todas as suas coisas. Mas confie na graça de Deus te fortalecendo. Creia que a graça te restaura. Creia na graça restauradora de Deus. Te fazendo seguir, te fazendo avançar, te fazendo servir com cada vez mais ousadia. Desejando cada vez mais servir e amar pessoas. É desse jeito, querido, que nós vamos conhecendo cada vez mais a Deus. Vou ler um versículo para você. Não precisa abrir, mas em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Ou seja, o Evangelho é exatamente isso. Amar a Deus e ao próximo. Isso é o Evangelho. A sua vida se resume a isso. Ame a Deus de todo o seu coração. Primeiro de tudo. E todas as pessoas. Faça tudo o que é possível pelas pessoas. Tudo o que você pode. Não se prive, querido, de ser generoso. A Bíblia te dá respaldo. Não vai faltar nada para você. Pelo contrário, você está atraindo mais coisas para você, você está plantando. O generoso é como se fosse um bom fazendeiro, ele sabe aonde ele está plantando. No reino. Está plantando as coisas diretamente com Deus. Deus vai fazer crescer as coisas, trazer na hora certa. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6,
Buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, querido. Ou seja, busque servir, sirva as pessoas, viva para isso. Alinhe o seu coração com esse pensamento. E as outras coisas vão o quê? Sendo acrescentadas. E da forma que a sua generosidade, no nível da sua generosidade, você joga a bondade por onde passa. Meu Deus do céu, sua colheita vai ser pesada. A sua vida é servir pessoas. Meu Deus do céu. Aonde a sua família for, vai achar graça. Não só por eles, mas por conta de você. Porque você serve tanto, que até a sua família começa a desfrutar disso. Aonde as pessoas, aonde eles vão, eles são servidos. De tanta coisa que você plantou, querido. Aí você vai num lugar, seus filhos encontram graça de homens, graça de Deus. Por quê? Você não para de servir. Você ama pessoas. Aí você vai e encontra pessoas que querem amar os seus filhos, cuidar de todo o coração dos seus filhos. E você se espanta? Não. Você sabe onde você tem plantado. Você se pergunta, nossa, por que será, né? Que nós encontramos essa moça, essas pessoas tão boas. Deus trazendo na sua vida, querido. Deus cuidando de todas as coisas para você. Deus te enchendo de favor. Porque você tem cuidado das coisas dele, tem cuidado dos filhos. Tem prestado atenção, tem tido o mesmo olho de compaixão que Cristo tinha. E tem. Um olhar cheio de amor, um olhar onde não se esconde, um olhar que é atraído para aquele lugar onde ele sabe que precisa servir, e não desviar o olhar, como algumas vezes nós fazemos. Eu estou cansado, não posso, vou fingir nem que eu nem estou vendo aquela pessoa caída ali, que eu estou cansado. Quando nós vamos sendo treinados, querido, os nossos olhos são atraídos. Atraídos. Não dá para você passar um dia. Porque o amor foi derramado dentro dos nossos corações. E servir é amar. Se o amor foi derramado em nossos corações, o que falta? Manifestar. Manifestar é o quê? É você ter uma atitude de mexer algo. Se está dentro de você, você decide mexer isso. É o fruto do Espírito, o amor foi derramado. Em Romanos 5,5 você vai ver lá. Foi derramado o amor em nossos corações, querido. Então, para você servir é fácil. Porque se servir é amar, e amar é servir, está fácil. Você tem amor derramado no seu coração. Você manifesta o tanto de amor que você quiser. Você ama no nível que você quiser. É difícil amar. Treine. Treine. Até fluir. Naturalmente. Porque amor dentro dos nossos corações tem. Assim como paz, amor e alegria. E assim como fé. Você não crê para as suas coisas? Você não ora crendo que recebeu? Você não rende graças? Pois é. O amor também está dentro. Para manifestar ele é simples. É querer. E quando você quer fazer as coisas que Deus te chama para fazer, Ele vem com a graça.
E a graça, querido, eu não sei se você sabe, mas é uma capacidade sobrenatural que vem sobre você para exatamente aquilo que você precisa, na hora que você precisa, no momento exato que você precisa. Tudo, querido, que você precisa em Deus, que naturalmente você não está conseguindo, quando você coloca o seu coração diante dele, essa graça te envolve. Se você não conseguir amar, a graça te envolve. Você consegue. Se você não conseguir ter esse olhar para as pessoas de compaixão, a graça te traz isso. Se você não foi amado na sua vida, só recebeu pancada, a graça te capacita, querido, a esquecer isso. E olhar para as pessoas como Deus olha. Não como as outras pessoas te olhavam, como algo que atrapalhava, como algo que não tinha valor, não tinha sentido. Isso não é o olhar de Deus. E você também não deve replicar isso, por mais que tenha sido doloroso para você. Não passe para frente esse sentimento. Hoje você é nascido de novo, hoje você é transformado. Você não precisa ser cascudo, ter casca nenhuma. O seu coração foi transformado. Aleluia. Você tem um novo coração. E além desse novo coração, o Espírito Santo passou a comunicar coisas nele. Hoje é Ele que te instrui. Você precisa deixar o Espírito conduzir a sua alma e os seus pensamentos. Pensamentos ruins, coisas antigas, podem vir. Mas pelo Espírito Santo você vai selecionar os seus pensamentos. Selecionar os seus pensamentos, querido. Existem coisas para nós fazermos. Tocamos um pouquinho sobre amar, sobre servir. É impossível os dois se separarem. E é por isso que essas quintas temáticas é amar e servir. No reino é assim, as coisas do reino funcionam assim. Você ama e por isso você serve e ama. E às vezes você pensa que está servindo de graça, mas o que é que teve de graça? Deus deu tudo o que Ele tinha para você, o melhor dele. Então você não tem feito nada de graça. Foi pago um alto preço. Um alto preço. Nós tínhamos uma escrita de dívida enorme. E quando Jesus morreu naquela cruz, Ele rasgou, simplesmente aquilo não existe mais, querido. Rasgou tudo. Aleluia. Você tem vários caminhos para você optar em seguir. Mas a plenitude, querido, plenitude de alegria, plenitude de paz, a prosperidade, que inclui tudo isso, onde a prosperidade, a parte financeira, é uma pequena parte do que realmente é a prosperidade. É você não ter falta de nada. Isso só encontra em Deus. Isso só encontra quem serve.
Quem está no centro da vontade dEle. Estar no centro da vontade dEle não é só vir à igreja, querido. É você servir de todo o seu coração. É você amar a Deus com todo o seu coração e ao seu próximo. Como a você mesmo. Ou como Cristo te amou. Aleluia.